Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Você sabe, na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que é através da fé que nós podemos ter intimidade com Deus. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se trata de obras ou de condições humanas, mas se trata exatamente de crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e através desse sacrifício recebemos redenção, graça e salvação para as nossas vidas. Portanto, é importante que você tenha fé e creia realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que foi enviado por Deus para salvar ao homem. E nesta semana nós temos falado sobre as parábolas de Cristo, bem como nas semanas anteriores, não é? Jesus, no momento em que estava aqui na Terra, falou muitas vezes através de parábolas, que são narrativas curtas, não é? Que usam figuras de linguagem e transmitem um conteúdo moral. Jesus falou muitas vezes desta maneira, para que aqueles que o desprezavam não entendessem, mas aqueles que eram seus, os humildes, os seus escolhidos, ouvissem a mensagem e fossem transformados. E nós vamos ver aqui mais uma parábola hoje, não é? Que é a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, com o segundo relato de Marcos, no capítulo 28 até o verso 37. Está escrito: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Portanto, nós temos nas palavras de Cristo agora, nessa parábola, um sentido muito importante na vida cristã. Vivemos num século, estragado pelo pecado, num mundo perverso, cada vez mais violento e se dedicando às perversidades e maldades. Estamos vivendo estes dias. Então, muitas pessoas estão buscando apenas os seus prazeres e a satisfação da sua carne. E, lamentavelmente, essas situações entraram também pelas portas da igreja, fazendo com que muitos cristãos busquem o evangelho para terem sucesso na vida pessoal, não é? Na sua condição humana, buscando carreiras, ou posses, ou prazeres, ou coisas, não é? O que uma pessoa não faz por conta de um automóvel ou de um celular? O que uma pessoa não faz por conta de um valor, de alguma coisa? E o Evangelho de Cristo traz sobre as nossas vidas uma transformação de valores. Sim, temos que trabalhar, cuidar da família, pagar dívidas, tudo isso. Mas estas coisas não dominam, não orientam os passos, as decisões da nossa vida. Então, cuidamos do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa família. Temos sim uma orientação diferente dessa orientação que o mundo traz sobre a vida das pessoas, que traz às pessoas desespero, ansiedade, não é? Medo, depressão, angústia, não é? E essa situação de incerteza que está no mundo hoje em dia, com relação a todas as coisas. Mas no Evangelho nós encontramos realmente a firmeza para a vida. Isso é algo que você precisa abrir o coração e crer naquilo que Jesus é. E nessa parábola ele justamente mostra isso. Olha, vocês precisam aprender a parábola da figueira. O que ele está mostrando aqui? Ele usa o seguinte:
que a figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, está próximo o verão. É como quando nós olhamos uma fruta da estação, um abacate, uma manga, a gente sabe qual é o tempo que está chegando. Se é final do ano, se é o meio do ano, essa fruta aqui dá no começo do ano, a gente entende isso. E ele está falando aqui da figueira, que quando realmente os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, você já sabe que está chegando o verão. Então, se você vê esses sinais e tem um entendimento, você vê os sinais da figueira e tem um entendimento que está chegando o verão, Jesus está falando aqui, estou falando para vocês os sinais. E aí vocês devem entender que o fim está chegando. Por isso é que ele diz assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas que eu falei, você pode ver isso no Evangelho, você pode conhecer e entender os sinais, porque Jesus trouxe uma relação de sinais que vão acontecer nos dias do fim e já estão se sucedendo. E aí o que ele diz assim? Sabei que está próximo às portas, ou seja, ele está voltando como ele profetizou, como ele disse que estaria voltando. Ele veio uma vez ao mundo para vencer o pecado, para destruir a força do mal. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, nos substituiu ali naquela cruz, porque aquele pecado, aquele castigo era para mim, e Jesus trouxe para a minha vida, através da sua ressurreição, libertação. Libertação. Eu sou livre da escravidão do pecado, porque Jesus se fez pecado por mim. Agora, nós temos essa condição, que é a sua promessa de volta. Jesus estaria voltando, ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. O que ele está querendo dizer? É a geração que estará vivendo no final dos tempos. Essa tal geração não vai passar. Quando todos esses sinais estiverem acontecendo e as pessoas estiverem acompanhando, essa geração vai experimentar e vai viver todas estas coisas que ele está falando. Por isso, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Olha que coisa interessante. Para aqueles que desprezam a palavra, para aqueles que não levam a palavra a sério, para aqueles que realmente desprezam, que não acham que é importante ler a Bíblia, que não acham que é importante refletir na palavra, que não acham que é importante serem orientados pela palavra de Deus. Passará o céu e a terra. Veja, céu e terra, as indústrias, as empresas, tudo que existe no mundo, todas as coisas vão passar, mas as palavras de Cristo não vão passar, vão permanecer para sempre. Agora, ele diz, mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão o próprio Pai. Então, ele diz aqui, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, qual que é a nossa atitude diante de tudo isso que está acontecendo agora? Vigiar, sermos prudentes, estarmos preparados realmente cada vez mais, observando os sinais que Jesus está chamando a atenção aqui. Vocês estão vendo a figueira? Então, vejam também os sinais que eu estou mostrando para vocês acontecendo e fiquem preparados para o fim. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Isso é uma coisa importante, porque, lamentavelmente, muitos estão dormindo nesse tempo, justamente porque perderam realmente o entendimento do Evangelho, estão sobrecarregados com os cuidados deste mundo, as fascinações das riquezas, as coisas fáceis que se pode conseguir hoje, os prazeres humanos, esse hedonismo que domina a alma humana hoje em dia. Tudo é para mim, é para o meu prazer, e eu tenho direito porque eu posso, porque eu consigo, e não estão entendendo realmente o que representa isto que Jesus está ensinando aqui. Observar os sinais e se dispor a vigiar para não ser pego dormindo. Porque o que vai acontecer, esta pessoa que estiver dormindo certamente não estará na presença do Senhor. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Que o Senhor te abençoe para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.